Olá, sou Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Estamos iniciando o curso de Estatística Básica. Essa é a primeira aula. Vamos ver Introdução à Estatística e Estatística Descritiva. Bem, a essência da ciência. Então, de modo geral, podemos dizer que a essência da ciência é a observação e que seu objetivo básico é a inferência, ou seja, observamos a natureza e a partir de certos padrões observados, podemos criar premissas, criar algumas leis, colocar isso em equações matemáticas e a partir disso poder inferir, ou seja, poder prever futuras consequências ou futuros fenômenos, futuras ações com base em observações passadas. Então a inferência ela pode ser indutiva, eu vou do específico, do caso específico que eu observei ao caso geral, ou seja, em outras palavras, eu vou de um ponto amostral, ou seja, de um conjunto de dados que eu medi e generalizo aquela ideia, aquelas respostas, aquelas conclusões que eu tive para um caso mais geral. Ou dedutivas, ou seja, eu vou de premissas às conclusões. Eu utilizo de várias premissas, de vários argumentos lógicos, e isso tudo utilizando um método lógico aceitável, eu chego às minhas conclusões. A inferência estatística ela é uma das etapas da estatística. É a parte da metodologia científica que tem por objetivo a coleta, redução, análise e principalmente a modelagem dos dados. Uma vez modelado, eu, a partir de uma quantidade, um resultado amostral, eu faço inferência, ou seja, eu prevejo resultados de uma população. O objetivo do estudo estatístico pode ser o de estimar uma quantidade ou testar uma hipótese, utilizando técnicas estatísticas convenientes, as quais realçam toda a potencialidade da estatística, na medida que vão permitir tirar conclusões acerca de uma população baseando em uma pequena amostra, dando-nos ainda uma medida do erro experimental. Então, de certa forma, nós utilizamos, na maioria dos casos, esse diagrama. Então, eu tenho uma população. Então, a população representa um conjunto de indivíduos que tem pelo menos uma característica em comum. Então, esta característica em comum é a característica que eu estou observando, ou seja, é a variável que eu tenho interesse. E a partir dessa população, eu utilizo algumas técnicas de amostragem para recolher uma amostra dessa população e a partir desta amostra eu faço todos os meus ensaios. E a partir desses resultados que eu vou inferir na minha população. Ou seja, eu parto de um caso específico e vou generalizar para o geral. Eu utilizo essas descrições para tirar algumas conclusões acerca da população. Então, eu utilizo estatística descritiva, probabilidade e também inferência estatística. Os tipos de dados nós podemos ter. De certa forma, as variáveis, que são os atributos, no caso, as variáveis que nós utilizamos nos nossos trabalhos em estatística, elas podem ser de duas, vamos dizer assim, categorias. Então, posso ter a variável qualitativa ou a variável quantitativa. Da variável qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. A nominal, ela não apresenta ordenação dos seus possíveis valores. Então, por exemplo, sexo, cor dos olhos, a raça, isso não, eu não tenho ordem nesses valores, nos resultados da minha pesquisa. No entanto, se esses dados tiverem alguma ordem, então eu já tenho uma variável qualitativa ordinal. Então, por exemplo, o ranking, eu posso ter um ranking agora, estamos em época das Olimpíadas, então normalmente temos lá os rankings dos melhores times ou dos melhores atletas, ou até mesmo o ranking dos países, como no quadro de medalhas. Então eu tenho lá o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto.
Então acaba que eu tenho uma ordem. Posso ter também escolaridade, baixo, médio ou escolaridade superior. Então isso aqui são variáveis qualitativa ordinal. A variável quantitativa está associada a alguma medida numérica. Então posso ter a variável quantitativa discreta ou contínua. A discreta, ela é um conjunto finito, praticamente, que vou generalizar aqui, de objetos contáveis, ou seja, de valores contáveis. Então, por exemplo, número de casos de acidentes que eu estou observando, número de filhos de uma família e assim vai. Bem, então eu tenho essa variável quantitativa discreta. A variável quantitativa contínua, em muitos casos é a que nós mais utilizamos para trabalhar, são características mensuráveis que assumem valores em uma escala contínua, para as quais valores não inteiros fazem sentido. Então, basicamente, eu tenho um intervalo de valores, normalmente um intervalo do conjunto dos números reais, onde eu posso ter qualquer valor ali dentro daquele intervalo real. Então, para isso eu tenho aqui densidade de uma amostra, posso ter peso ou massa de uma pessoa, posso colocar também aqui a altura. Então, eu não trabalho somente com números inteiros. Estatística descritiva, ela é um ramo da estatística que aplica várias técnicas para descrever e sumarizar um conjunto de dados. Essa parte de sumarizar é uma das características mais observáveis da estatística descritiva, ou seja, utilizamos essas ferramentas para tentar ver ou entender o comportamento de um conjunto de dados. Então, pego uma amostra, avalio essa amostra e infiro na população. Ou, a depender, se eu tiver os dados da minha população, eu já sumarizo todas aquelas informações da minha população. Mas vamos ver o que são amostras e população. Então, população é um conjunto total de elementos portadores de pelo menos uma característica em comum. Então, a população ela precisa ter pelo menos uma característica em comum, pois é esta característica que vai definir a minha população, pelo menos uma no caso, que vai definir minha população e que será meu objeto de estudo. A amostra é uma parcela representativa, isso aqui é interessante, deve ser uma parcela representativa da população, que é examinada com o propósito de tirarmos conclusões sobre a população. Isso aqui é outro fato muito interessante. Sempre quando trabalhamos com amostras, nós temos o interesse não em caracterizar somente a amostra. Fazemos a caracterização da amostra com o objetivo de tirar conclusões sobre a população. Ou seja, eu parto do específico, observação de medidas de variáveis de uma amostra, tendo como o olhar norteador o resultado da minha população, tentar descrever a população, tentar obter informações a respeito sempre da população. Isso é interessante, pois quando estamos escrevendo algum trabalho científico, analisamos os nossos dados que nós temos. Quando vamos concluir, nossas conclusões devem ser voltadas para a população e não fazer a conclusão voltada para a amostra. Por quê? A conclusão voltada para a amostra ela é muito específica e muitas vezes não tem interesse científico. Mas a conclusão voltada para a população, isso sim é de interesse científico. Os parâmetros são valores singulares que existem na população e que servem para caracterizá-la. Então, a população deve ter pelo menos uma característica em comum, mas ela pode ter outras características ali que estejam relacionadas à população, mas que acabam provocando variações nos valores da minha população. E estas variações, né, que ocorrem, pode deixar esses valores, né, os valores medidos da minha população uma dispersão muito grande, uma dispersão menor, e para descrever como que é o comportamento da minha população, nós utilizamos parâmetros. Então são basicamente através desses parâmetros, que são, por exemplo, média, mediana, moda, desvio padrão, variância, que eu vejo como está o comportamento desta minha população. Ou seja, eu tento verificar se os dados estão muito dispersos, pouco dispersos, mais concentrados, e tudo isso é medido através de
parâmetros. Então, em muitas situações, devido à impossibilidade de se analisar a população, os parâmetros populacionais são estimados por parâmetros amostrais. Esse aqui é o mais comum na ciência. Como nós não temos como medir toda a população, nós medimos amostras e a partir da amostra inferimos sobre parâmetros da população. E esses parâmetros da população, às vezes, não preciso ficar olhando todos os dados da minha população, olho apenas os parâmetros. Então, muitas vezes, olhamos apenas dois parâmetros, a variância e a média de uma população, e a partir desses dois parâmetros podemos obter, podemos concluir ou tirar muitas informações a respeito da população. Estimativa é um valor aproximado do parâmetro e é calculado com o uso de uma amostra. Isso aqui é muito comum. Analisamos uma amostra, fazemos uma série de procedimentos estatísticos, depois estimamos o valor, o parâmetro para a população. Então, utilizar essas estimativas é muito comum, principalmente em inferência estatística. Atributo. Então, quando os dados estatísticos apresentam um caráter qualitativo, o levantamento e os estudos necessários ao tratamento desses dados são designados genericamente como estatística de atributo, ou seja, utilizo quando eu estou trabalhando principalmente com variáveis qualitativas. É muito comum em trabalhos nós termos ao mesmo tempo de uma população uma variável qualitativa e uma variável quantitativa, mas temos que tomar cuidado para observar o seguinte: qual que é a principal característica que eu estou avaliando da minha população? Se essa principal característica for um atributo, ou seja, uma variável qualitativa, eu vou utilizar um tipo de estatística. Se ela é uma variável quantitativa contínua, eu vou utilizar os parâmetros estatísticos, as ferramentas estatísticas que eu vou apresentar aqui durante esse curso. Mas eu posso ter uma característica quantitativa e, dentro da minha população, ter outras variáveis ali que, de certa forma, interferem o resultado da minha variável de estudo, que são variáveis qualitativas, que são atributos daquela população. E variável é convencionalmente o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. A exposição dos dados. Então, utilizamos ferramentas para descrever e sumarizar o conjunto de dados. Então, utilizamos tabelas, gráficos, medidas de resumo e por aí vai. Essas três aqui são as mais comuns. Então, por exemplo, tabelas com informações de uma única variável geralmente apresentam a frequência absoluta e relativa e a frequência absoluta e relativa acumulada. Então, são 4 valores: frequência absoluta, frequência relativa e a frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada. Quando eu tenho mais de uma variável, eu apresento em tabelas desse formato. Então, tem uma variável 1, uma variável 2, variável 3, até a késima variável. Sempre tente colocar as variáveis nas colunas e os valores das variáveis aqui nas linhas. Então, na primeira linha eu tenho uma amostra, o valor dessa amostra para a variável 1, para a variável 2, para a variável 3 e assim por diante. Se for somente uma variável, eu posso colocar aqui um intervalo de classe, onde eu tenho esses valores, posso colocar o número desses valores, a frequência absoluta, a frequência relativa, a frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada, isso tudo para uma única variável. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, é um exemplo de distribuição de frequência. Então, temos como exemplo aqui os resultados do tipo sanguíneo de professores da escola X. Então, temos 20 indivíduos, ou seja, 20 amostras, e aqui nós temos o valor, o tipo sanguíneo A, B, O. Então, temos esses 20 indivíduos, e o que eu posso observar, sumarizar esses dados de uma tabela, é colocar aqui o tipo sanguíneo, eu tenho todos os tipos sanguíneos aqui, A, B e O, e aqui a frequência, ou seja, o número de vezes que aquela observação ocorreu na minha amostra. Então, nesse caso,
O A ocorreu 10 vezes, então contando aqui eu tenho 10 vezes o valor A, né, o tipo sanguíneo A. O tipo sanguíneo B, eu conto aqui, deu 4, então frequência de B é 4. E o grupo sanguíneo O, eu conto aqui e deu um total de 6. Então a frequência do grupo sanguíneo B é 6, dando um total de 20 indivíduos. Aqui eu coloco a frequência relativa. Então nessa frequência relativa, eu coloco o número a frequência daquela observação, no caso, a observação A, dividido pelo somatório das observações. Então, nesse caso aqui, a frequência relativa para o tipo sanguíneo A, ele vai ser igual à frequência de A, que é 10, dividido pelo somatório das frequências, né? O total, que é aqui embaixo. Então, 10 mais 4 mais 6, total 20. 10 sobre 20 vai ser igual a 0,5, que é a frequência relativa. Isso também pode ser apresentado de forma percentual, né? Frequência relativa percentual, que seria 50%. Para o tipo sanguíneo B, utilizo a frequência é igual ao NI, né? O número de indivíduos daquela observação, no caso 4, dividido pelo total, que é 20, que vai dar um total de 0,2. E o terceiro, tipo sanguíneo O, eu pego a frequência dessa observação, que é 6, dividido pelo somatório. Então, 6 dividido por 20 vai dar uma frequência de 0,3. Nesse caso aqui, não precisa de eu colocar a acumulada, porque os tipos sanguíneos A, B e O, eles não têm uma ordem, eles não precisam seguir ordem nenhuma. Então, nesse caso, não há necessidade de utilizar das ferramentas acumuladas. O que eu posso fazer é, a depender do meu interesse, verificar quanto que é o número de indivíduos de tipo sanguíneo A mais B, então vem o caso, devo somar essas frequências, mas de certa forma não há uma ordem. Eu poderia colocar aqui da mesma forma de ABO, colocar OBA, OAB, eu poderia alternar isso aqui, onde isso aqui não iria alterar a interpretação da minha tabela. Então a frequência ela também pode ser reportada como classe ou intervalo. Isso quando a variável que eu estou estudando não é uma variável qualitativa, como nesse caso, mas sim uma variável quantitativa. Então as classes, né, quando eu tenho uma variável quantitativa, né, as classes ou intervalo deve abranger todas as observações. O extremo superior de uma classe e o extremo inferior da classe subsequente, eles devem ser o mesmo valor. Cada valor observado deve estar presente em apenas uma classe. Então, ele só deve estar em uma e apenas uma classe. O número de classes, que eu vou chamar aqui de K, né? Esse K, o número de classes, ele pode ser calculado de algumas formas, mas a escolha dele é arbitrária, né? Eu posso utilizar de acordo com o que eu quero mostrar, já que eu tenho um conjunto de dados, de observações, né? Fiz lá uma amostragem, tenho todos aqueles resultados e eu quero sumarizar esses resultados. Talvez eu possa querer colocar em poucas classes ou eu posso querer mostrar esses resultados em muitas classes. Então, esse número de classe é arbitrário, vai depender do que o avaliador, do que o estatístico quer mostrar com aquele conjunto de dados. No entanto, existem algumas regras que podem ser utilizadas para esse número de classe. Uma muito comum é que o número de classe deve ser igual à raiz quadrada do número de elementos. Então, por exemplo, se eu tiver 20 elementos, o número de classe que vai ser igual a raiz de 20. Raiz de 20 vai dar 4, valor entre 4 e 5. Então, vou lá e utilizo, posso utilizar 4, utilizar 5, mas na maioria das vezes a gente utiliza o valor um pouco maior, utiliza 5 classes. Bem, quando é 20, né, os valores é muito pouco. Se eu já começar a aumentar esse número de amostras, como por exemplo, já trabalhar com 150, 200 amostras, então o número de classes vai aumentando. Então, nesse caso, se eu tiver, por exemplo, 150, eu vou ter entre 12 e 13 classes.
que a raiz de 150 vai dar ali entre 12 e 13. No entanto, eu posso estar interessado em representar apenas 9. Então, eu posso ir lá e colocar 9. Mas acontece que, em outros casos, eu tenho interesse em representar alguns pontos específicos. Então, posso lá também alterar os intervalos de classe para que eles não sejam exatamente os mesmos, mas que sejam intervalos para mim mostrar algumas nuances que eu tenho no meu conjunto de dados. Uma outra forma que eu posso utilizar é a fórmula de Sturks, que ela é dada por k igual a 1 mais 3,22 vezes o log, o logaritmo de base 10, do número n, ou seja, do número de elementos. Então, posso utilizar essa relação também. E uma regra geral, eu tenho o valor mínimo e o valor máximo, como colocado aqui dentro, e a amplitude que eu tenho, que é o valor máximo menos o mínimo, a amplitude que eu tenho, essa amplitude deve ser igual ou menor, o valor de amplitude deve ser igual ou menor do que eu pegar os intervalos aqui de todas as classes. Então, vamos ver como que ocorre isso. Então, tenho aqui valores de densidade API de poços de petróleo da bacia do Espírito Santo. Então, tenho 15 linhas, 10 colunas, 150 valores. Vamos ver como construir o histograma e a ogiva de Galton destes 150 valores. Observe que o valor de densidade API é uma variável quantitativa, contínua. Então, tem os valores com uma casa decimal, então aqui 51,0, 41,8, os valores são representados aqui com uma casa decimal. Vamos ver como que organizar esses dados em um histograma e depois olhar a ogiva de Galton. Então, o número de amostras, n, é 150. Então, se eu utilizar a raiz de k, o número de classe igual a raiz de n, então a raiz de 150 vai dar 12,25, vai ser aproximadamente 12. Então, poderia utilizar 12 ou 13. Posso variar aqui esse número de classe. Se eu utilizar a fórmula de Sturks, eu vou ter k igual a 1 mais 3,22 vezes log de 150. Isso vai gerar um resultado de 17,13, ou seja, aproximadamente 17. Então, observe, em uma metodologia tem 12, do outro deu 17. Normalmente, o aluno que está começando a trabalhar com isso sempre fica em dúvida. Ele quer utilizar regras para poder se basear para evitar erros. Então, eu falei, olha, um deu 12, o outro deu 17. Então, qual que eu utilizo? Eu utilizo 12 ou eu utilizo 17? Na verdade, você pode utilizar 12 até 17, qualquer algum desses valores, ou por ser 150, a depender do que você quer mostrar nesses dados, utilizar menos classe, utilizar 10 classes, ou talvez até 9. Então, dá para fazer isso também. O valor mínimo desse conjunto de dados é 14,6 e o valor máximo 51. Então, 51 menos 14,6, eu tenho uma amplitude de 36,4. Então, essa é a minha amplitude. Ora, nesse exemplo aqui, eu vou utilizar o valor 12, vou utilizar 12 classes. Então, eu tenho que 36,4 dividido por 12, eu tenho um valor de 13,03. Ou seja, se eu pegar do primeiro valor aqui, do valor mínimo, 14,4, até ir aumentando de 3,03 em cada classe, eu vou ter o último valor dentro do valor máximo, que é 51,0. Ou seja, eu tenho exatamente 12 intervalos, já que eu dividi essa amplitude por 12, eu vou ter 12 intervalos, cujo o menor e o maior valor vai estar dentro dessa amplitude 36,4. Isso utilizando essa amplitude de classe de 3,03. Só o que eu posso fazer? O valor mínimo e o valor máximo, eles devem estar contidos dentro da minha amplitude do histograma que eu quero fazer. Eles devem estar contidos. Então, essa amplitude do histograma ela pode ser igual ou maior que a amplitude dos meus dados. A amplitude dos meus dados está aqui, o valor máximo menos o mínimo, é 36,4. Então, a amplitude dos dados que eu vou colocar no meu histograma tem que ser igual a 36,4 ou maior. Isso para garantir que todas as observações que eu tenha estarão dentro desse meu histograma. Então, se eu aumentar
esse intervalo de classe que está 3,03 para 3,1, né? Então coloco aqui também com uma casa decimal, eu vou garantir que todos os resultados estejam ali dentro, né? Uma vez que eu estou aumentando o intervalo de classe, então eu vou estar expandindo um pouco todas as classes, acaba que o meu intervalo do histograma ele vai ser maior do que o intervalo, do que a amplitude que eu tenho dos meus dados. E isso não é ruim, não pode ser, é muito maior. Por exemplo, 3,05 utilizar 5. Então, 5 vezes 12 daria um total de 60. Então, eu teria uma amplitude do meu histograma 60, quanto a amplitude dos dados é 36,4. Então, os valores aí já é muito discrepante. Mas se eu pegar esse intervalo de 3,1 e multiplicar por 12 classes, é o que eu vou utilizar no meu histograma, eu vou ter uma amplitude do histograma de 37,2. Então, observe, 36,4 para 37,2, a diferença é de 0,8. Não é tão discrepante assim, está próximo. Então, eu consigo uma boa, garantir que todos os dados, todas as amostras que eu tenho estarão amostradas, estarão contidas dentro do meu histograma, e meu histograma vai estará ali próximo, né, não muito distante de todas as amostras que eu tenho nessa minha amostragem. Então agora esse 0,8, né, esse valor adicional que tem aqui de 0,8, eu vou colocar ele aonde? Acima ou abaixo do valor inferior. Então o que eu posso fazer é distribuir nos dois. Então eu posso pegar aqui, o menor valor é 14,6, eu posso pegar o menor valor 14,0, esse 14,0 mais 37,2, que é todo o intervalo, eu vou ter um valor final, né, o último até contar no meu histograma, de 51,2. 51,2 está acima de 51,0. Então, ou seja, eu vou construir o histograma com 12 intervalos de classe, com a amplitude de cada classe de 3,1, cujo menor valor é 14,0 e o maior 51,2. Então, dessa forma, eu garanto que todos os 150 resultados amostrais que eu fiz estarão dentro desse histograma que eu vou fazer, cujo o valor mínimo é 14,6, que é maior do que o mínimo aqui do meu histograma, que é 14,0, e o valor máximo, 51,0, ele é menor do que o valor máximo do meu histograma, que vai até 51,2. Então, vamos ver como que nós fazemos isso. Então, eu tenho o valor mínimo 14,0, então está aqui 14,0, e o intervalo de classe 3,1. Então, 14,0 mais 3,1 vai para 17,1. Então, eu tenho o primeiro intervalo de classe da minha variável quantitativa contínua densidade API. Então, vai de 14,0 até 17,1. Então, o que eu faço? Eu volto aqui na minha tabela e conto quantos valores estão entre 14,0 e 17,1. Quando eu conto, observo todos esses 150 valores e conto quantos estão dentro desse intervalo, eu vou obter 3 valores. Mas observe o seguinte, eu posso ter o valor 17,1. E esse 17,1 vai cair aonde? Vai cair aqui? Ou ele vai cair na próxima classe? Na próxima classe eu vou ter o mesmo 17,1, eu vou somar mais 3,1, que é o valor do meu intervalo de classe. Então, 17,1 mais 3,1 vai dar 20,2. Bem, aí ficou 17,1 cai na classe 1 ou na classe 2. Então, aqui eu tenho o intervalo fechado para 14 e o intervalo aberto para 17,1. Muitas vezes isso pode estar representado dessa forma também, ó, intervalo fechado num e aberto em outro. Então, o segundo aqui, da mesma forma que eu fiz essa representação, intervalo fechado em 14 e aberto em 17,1, eu posso fazer essa representação que é muito comum. Então, eu coloco aqui 14, né, fechado, e o 17 aberto. Posso ter essa representação também nessas tabelas mostrando as frequências. Então, se eu encontrar o valor 17,1, ele vai entrar nesse intervalo aqui, no segundo intervalo, porque ele está fechado em 17,1. Nesse intervalo eu vou colocar de 14,0 até 17,0 entra. O 17,1 já cai no outro intervalo. Eu estou utilizando 17,0 e 17,1 porque a precisão dos meus dados lá é na primeira casa decimal. Então, se eu tiver o valor 17,1, ele vai cair nesse intervalo aqui, onde eu tenho um intervalo fechado. Então, aqui eu tenho 17,1 até 20,2. O terceiro intervalo, pego de 20,2, eu somo mais 3,1
vai até 23,3 e assim por diante, com todos os intervalos de classe até o último aqui que vai de 48,1 até 51,2. E observe nesse último aqui eu utilizo intervalo fechado, 48,1, e intervalo fechado também 51,2. Então nesse caso aqui, a representação também utilizada é essa representação aqui. Eu fecho nos dois extremos. Então fechado no menor valor do intervalo de classe e fechado também no maior valor de intervalo de classe. E aí eu conto. Então vou ter essa frequência, né, NI, a frequência em cada intervalo de classe. Então no primeiro intervalo tenho 3, depois 8 amostras, depois 11, 25, por aí até depois o último intervalo com uma amostra. O somatório, ou seja, o total disso tudo, somando todos esses valores, 150. E aqui a frequência relativa. A frequência relativa é o valor de NI dividido pelo somatório de NI. Então, aqui embaixo eu tenho um somatório de NI. Então, 3 dividido por 150 vai dar um valor de 0,020, né? Aproximadamente 0,020. O intervalo dessa classe aqui, então eu tenho 8 dividido por 150, 0,053 aproximadamente. Dessa terceira classe, 11 dividido por 150, ou seja, NI, a frequência I dessa classe, dividido pelo somatório das frequências. Então, 11 dividido por 150, 0,073, e assim por diante. E aqui eu tenho a frequência acumulada. Na frequência acumulada, eu vou somando os valores até aquela classe. Então, nessa primeira classe aqui, eu tenho 3 elementos. Quando eu somo as duas classes, então eu tenho 3 mais 8, tem um total de 11 elementos. Quando eu vou para a terceira classe, eu somo 3 mais 8 mais 11, então vou um total de 22. Para a quarta classe, eu somo 3, 8, 11 e 25. Eu vou somando todos os elementos até aquela classe. Então, nesse caso, por exemplo, para esse valor 47, então eu amostra, no caso aqui, eu tenho um intervalo aberto 26,4. Se eu for observar dessas 150 amostras, quantos tem o valor de densidade API abaixo de 26,4, eu tenho 47 amostras. E assim eu vou fazendo. Então, o quinto intervalo eu somo todos até o intervalo 5, vai dar 60 amostras, depois 84 e assim por diante, até o último vai dar 150. E aqui eu tenho frequência relativa acumulada, que é essa frequência aqui dividido pelo somatório de frequência. Então, 3 sobre 200, a primeira linha se mantém idêntica. A segunda linha, então eu tenho 3 mais 8, 11. Então, eu tenho esse 11 dividido por 150, tem 0,73. Depois, esse somatório que é 22 dividido por 150. Aqui, 47 dividido por 150, vai dar 0,313. Depois, 60 dividido por 150, 0,40. Depois, 84 dividido por 150, 0,56 e assim por diante. De forma que o somatório, né, o valor final dessa frequência acumulada é igual a 1. Outra coisa aqui, né, a frequência relativa, né, o somatório da frequência relativa também é igual a uma unidade. Então, a representação daqueles dados, então, eu utilizo esse gráfico, é o mais comum, né, que é onde eu tenho o histograma, onde eu tenho no eixo X os valores de densidade API e aqui no eixo Y a frequência, e tem essas barras representando a frequência. A ogiva de Galton, ela representa as frequências acumuladas. Então, representamos normalmente dessa forma, ou eu posso representar aqui também rachurado aqui embaixo, né? Ou seja, um gráfico com áreas. Mas o mais comum é representar esses pontos. Então, eu tenho os pontos onde liga a frequência acumulada e eu vou ligando essa frequência acumulada por ponto. Ou seja, na ogiva de Galton, eu utilizo estes valores aqui, ou seja, esta coluna, para fazer a representação. Então, eu utilizo a coluna e vou fazendo a representação desses pontos aqui no meu gráfico. Outra forma de representar dados é através de gráfico de barras e setores. Então, tem um exemplo aqui, um gráfico da população brasileira percentual por região, retirado do IBGE. Então, tem as regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste. E aqui a porcentagem, né, da população brasileira percentual em cada uma dessas regiões. Então, dá para ver o Sudeste
é a região maior população, depois região Nordeste, depois Sul, Norte e por último Centro-Oeste. E aqui à direita eu tenho a população brasileira percentual por estado. Então aqui por estado eu tenho 26 estados mais o Distrito Federal, que vai dar um total de 27 entidades federativas. Então tem aqui São Paulo com a maior percentual acima de 20%. Depois eu tenho Rio de Janeiro com quase 10%, Minas Gerais com 10%, depois Espírito Santo aqui com bem menos de 5% e assim até o Distrito Federal. Então observe, qual representar essas barras na vertical ou as barras na horizontal? Bem, a barra na horizontal, de certa forma, qualquer conjunto de dados eu posso representá-la dessa forma. No entanto, um conjunto específico é interessante. Quando eu tenho muitas classes, é interessante fazer essa observação, né? Fazer o gráfico na horizontal, porque eu consigo colocar todo o nome aqui na horizontal, fica fácil de ler. Então, a representação gráfica, assim, ela fica melhor. Então, coloco aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, Santa Catarina. Fica mais fácil de visualizar e eu tenho essa barra na horizontal. Se eu fizesse esse gráfico com as barras na vertical, eu ia ter que colocar os nomes todos na diagonal, né? Eu ia ter que arrumar um jeito de colocar todos os nomes na diagonal e mesmo assim eu ia ter vários nomes com nome muito próximo do outro. Então, nesse caso, quando eu tenho muitos valores aqui de classe, é melhor fazer a representação na horizontal. Quando a quantidade não é tão grande, dá para me fazer utilizando na vertical. Então, aqui até 10, 12 valores eu posso utilizar na vertical. E é interessante também olhar o tamanho do nome que eu vou dar a cada classe. Então, aqui Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste são nomes um pouco maiores, mas é interessante que um nome, né, que eu tenho aqui de uma classe, ele não se junte com o nome da outra classe. É interessante fazer essa anotação. Então, isso são os gráficos de barras. Para os gráficos de setores, então, no mesmo conjunto de dados, um gráfico setor, então tem aqui a região Sudeste, 42%, região Sul, 14%, Norte, 9%, Nordeste, 27% e Centro-Oeste, 8%. Então, observe que aqui a própria observação desse gráfico, eu tenho um melhor comparativo entre os dados. Então, eu consigo olhar e já ver um comparativo, qual tem maior área e qual tem menor área. Já desse outro lado direito, eu tenho os dados, os mesmos dados por estado, só que aqui no gráfico de setor. Então, observe que quando são muitos, no caso aqui são 27 entidades federativas, fica complicado até identificar todos eles, né? Eu preciso ter 27 padrões diferentes de cor e observe que as colorações, normalmente, elas podem confundir você identificar uma cor, né? Uma unidade com a outra. Nesse caso, é comum representar alguns e depois colocar outros. Então, eu represento, por exemplo, os 4 maiores, depois eu junto todos os outros em outros. Ou, quando eu tenho muitas entidades, o melhor a fazer é utilizar um gráfico de barras na horizontal. Quando eu tenho poucos, é interessante fazer, né? O que dá para fazer uma boa representação é o gráfico de setores. Outra coisa importante, vou retornar aqui, eu não coloquei os dados de forma ordenada, e não coloquei para mostrar isso. Eu posso fazer, em muitos casos, ordenar esses dados. Então, por exemplo, ordenar do menos populoso para o mais populoso, ou o contrário, né? Do mais populoso para o menos populoso, do mesmo modo aqui do estado, colocar do estado mais populoso para o estado menos populoso, ou o inverso, do menos populoso para o mais populoso. Isso pode ser feito tanto no gráfico de barras, quanto no gráfico de setores. A questão é, eu tenho sempre que utilizar essa ordem? Não, isso vai depender do tipo de dado que você tem e no que você quer mostrar. Você quer mostrar esta tendência ou não? Você quer mostrar e fazer um comparativo. Então, a depender, se eu tenho poucas variáveis, utilizo o gráfico de setores. Se eu tenho uma quantidade maior de variáveis, utilizo esse gráfico de barras e eu quero mostrar como que está uma tendência, coloco eles em ordem. Não quero mostrar tendência, não precisa colocar em ordem.
Outro gráfico interessante é o gráfico de Pareto. Então, por exemplo, ele é muito utilizado quando nós fazemos uma análise de PCA. Então, eu tenho, no caso, os dados, a frequência de cada um dos meus dados, isso ordenado. Então, para o gráfico de Pareto, eu preciso ter esses dados ordenados. Então, por exemplo, no PCA, eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, por aí vai. Mas aqui está parando na componente 5. E aqui a quantidade de informação que cada um componente tem. Então, a primeira tem 66,7% de informação, a segunda 22,5% e assim por diante. Então, isso aqui poderia representar qualquer conjunto de dados, mas dados que são ordenados. Então, tem o primeiro com maior valor, depois o segundo maior, o terceiro, o quarto, e sempre decrescente, sempre de forma decrescente, o maior para o menor. E depois eu faço o acumulado. Então, o maior, depois os dois maiores, os três maiores, os quatro maiores, os cinco maiores, assim por diante. Então, no gráfico de Pareto, eu tenho esta primeira informação, em um gráfico de barras e esta segunda informação acumulada em um gráfico de ogiva de Galton. Então, tem as duas informações, o gráfico de barras de forma organizado de forma decrescente e a ogiva de Galton. Então, isso é muito comum no ser utilizado para análise de PCA e é o gráfico de Pareto.